Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Quanto tempo, né? Eu acho que tem gente aqui que nem me conhece, mas eu já fui daqui, viu, irmãos? Quem não me conhece. Estou muito alegre, principalmente, irmãos, por vir aqui numa época em que o Márcio é o pastor. Você vê que não dá para fugir da chamada, né? Não tem como. Irmãos. E também o Fernando, irmãos, que é meu cunhado. E graças a Deus estamos aqui, irmãos, para louvar e bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quanto tempo, irmãos? Eu vindo aqui, eu fiquei alegre, irmãos, e começaram a vir várias lembranças, né? Para quem não sabe, eu fui criado aqui, irmãos. Minha mãe aceitou Jesus em 1996, e até, eu acredito que 2012, 2013, eu fui dessa igreja, irmãos. Fui muito feliz, graças a Deus, tive um encontro com Deus neste lugar, e essa é uma igreja, irmãos, que é uma igreja que tem muita história, irmãos. Isso é muito importante. Você ter uma história em um lugar, você se sentir bem em um lugar, você sentir a presença de Deus em um lugar, irmãos. Que coisa importante. E quero agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade, dar aqui a paz do meu pastor Elias Camilo, ali da Lapa. Sirvo a Deus ali, irmãos, como presbítero, como professor. Eu falei para os irmãos, quando eles me chamaram, eu falei, olha, eu não sou pregador, eu sou professor. Então, talvez não seja uma boa ideia. Mas os irmãos falaram, não, vem. Falei, então, está na sua responsabilidade. Mas, irmãos, graças a Deus, me acompanha minha esposa, a mais bela rosa deste jardim. E o meu filhinho está por aí, irmãos, o mais belo pimentinha de Jesus. Irmãos, sem perda de tempo, eu convido os irmãos para uma breve reflexão na palavra de Deus. Como é o culto de jovens, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu quero ler alguns textos, alguns versículos com os irmãos. Lá no capítulo 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, e nós vamos ler alguns versículos a partir do 16. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida, irmãos, Mateus 19, 16, que diz assim: E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus lhe disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se quiseres ser perfeito, vai. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Meus irmãos, esse é um trecho da palavra de Deus, muito gostoso de ler, e do qual nós podemos tirar muitos ensinamentos, meus irmãos.
Nós sabemos que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é dividido em 3 partes principais. Nós temos a introdução ali do Evangelho, o nascimento, a genealogia de Jesus. Depois nós temos o início do ministério de Jesus. E por fim nós temos a parte final, que são os seus milagres, suas maravilhas, e nós temos também a sua morte e ressurreição. Esse texto do jovem rico, ou do mancebo rico em algumas traduções, ele está na parte final do Evangelho de Mateus. Então Jesus fala acerca do divórcio, Jesus dá ensinamentos acerca das crianças, e Jesus começa a falar dos jovens. E o interessante é que logo antes de comentar sobre os jovens, Jesus fala das crianças. Ele fala assim, olha, de vocês é o reino de Deus, das crianças. Mas quando chega a oportunidade dos jovens, irmãos, nós temos um mancebo que representa muito bem a vida dos jovens, que representa talvez muito bem o jovem do século 21. Se esse mancebo vivesse no dia de hoje, irmãos, certamente, sendo um jovem rico, ele teria ali sua conta no Instagram, teria um Facebook, teria uma vida corrida, cheia de compromissos. Provavelmente ele faria uma faculdade ou já teria um curso superior. E provavelmente, por ser um jovem rico, por ser um jovem que está nas redes sociais, ele seria um jovem de muitos amigos, assim como muitos jovens ricos da época. Mas aqui nós temos, irmãos, o jovem que entra em contato com alguém que é diferente, que entra em contato com Jesus Cristo. E o jovem, ele tem por natureza, irmãos, um perfil de ser. O jovem, ele sempre quer ser protagonista, ele sempre quer ser ativo, ele sempre quer fazer parte da história, quer ser uma pessoa proativa, que faz, que acontece, que tem as suas opiniões, às vezes opiniões fortes. Mas quando ele entra em contato com Jesus, ele encontra uma realidade diferente, meus irmãos. Vamos nos ater ao texto, queridos. Ali no verso 16, ele chega perto de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Ele chama Jesus de mestre, irmãos, que do grego lá é didaquê, didaskalion, que significa literalmente, o meu professor. E ele fala assim, bom mestre, que bem eu farei para herdar a vida eterna. E aqui nós vamos analisar, irmãos, 3 erros desse jovem com relação a Jesus. Tem um pai da igreja que eu gosto muito, irmãos, e alguns meses estudando ele, eu vi ele comentando esse texto, irmãos, e que coisa linda e abençoada. Jesus responde assim para o jovem, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. E aí a gente costuma dizer assim, nossa, Jesus está sendo humilde, Jesus está mostrando a bondade de Deus, olha, bom só há um que é Deus. Mas Ambrósio diz, não, Jesus está mostrando para o jovem o seu primeiro erro. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus diz, por que você me chama bom, jovem? Bom só há um. Quem é bom? Deus é bom. Então este jovem, meus irmãos, ele estava disposto a reconhecer a bondade em Jesus. Mas Jesus diz, não, só existe um bom, e ele é Deus. Então se você acha que eu, Jesus, sou bom, você precisa também acreditar que eu sou Deus. Mas esse jovem disse, bom mestre, mas não chamou Jesus, não reconheceu Jesus como seu Deus. Bom só há um, que é Deus. E daí nós tiramos a nossa primeira lição. Irmãos, quando nós somos rigorosos, quando nós somos verdadeiros, quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, nós vemos que nenhum de nós é bom. Eu não sou bom, irmãos. Você não é bom. O pastor não é bom. O porteiro não é bom. O músico não é bom. Só existe um que é bom. Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado do céu para resgatar a minha vida e a sua vida. E o jovem olha e fala, eu vou fazer uma média com Jesus.
Ô bom professor, vem aqui. Jesus fala, não senhor, se você não está disposto a reconhecer a minha divindade, como você está disposto a reconhecer a minha bondade? E esse é o erro do jovem, irmãos. O jovem vem e ele define as pessoas sobre o seu conceito, sobre as suas ideias, e não sobre quem as pessoas são. Às vezes o jovem olha para o pai e fala assim, nossa, meu pai é tão careta, tem umas ideias tão antigas, é tão retrógrado. Às vezes olha para a mãe e fala, nossa, minha mãe não sabe de nada. E a mãe está lá amando ele, cuidando dele, o amamentou, o criou, levou ele para a escola no primeiro dia, cuidou dele, lavou sua roupa, e ele não reconhece a sua mãe, porque ele tem uma visão pessoal, particular e errada. Então, meus irmãos, Jesus aponta. E quais são os perigos, irmãos, de eu e você não reconhecermos Jesus como Deus, irmãos? Jesus, irmãos, não é um mero religioso. Jesus não é um mero pastor, não é um mero rabino. Jesus, irmãos, é o próprio Deus encarnado, andando entre os homens, nas ruas poeirentas da Palestina, tocando as pessoas, e cada pessoa que ele toca, ele muda, e cada pessoa com quem ele se encontra, a história dessa pessoa muda, porque ela não encontrou uma pessoa qualquer, ela encontrou o Filho do Deus vivo. Ele desceu do trono celeste, meus irmãos, da sua eterna habitação, se despojou da sua glória e veio habitar entre nós. Então ele não é um mero mestre, então ele não é uma pessoa boa, ele é o Filho de Deus, e ele é o meu e o seu Salvador da nossa alma. Então, meus irmãos, por que eu preciso reconhecer Jesus como meu Deus? Porque quando eu reconheço como meu Deus, eu reconheço como meu Senhor, o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da sua vida, da sua história, do seu trabalho, da sua casa, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus estudos, da sua faculdade. Não é o seu professor intelectual, bonitinho ali, que fala bem, é Jesus que é o seu Senhor. Ele deve ser o seu Senhor. Jesus Cristo, irmãos, só está disposto a ter um relacionamento comigo e com você, se você o reconhecer como o único e verdadeiro Filho de Deus. Por isso, um outro jovem, nós temos uma história de outro jovem na Bíblia, que os irmãos conhecem, Marcos, foi discípulo de Paulo, de Pedro, e escreveu o seu evangelho. Quando nós vamos, irmãos, ver o primeiro texto, o primeiro versículo de Marcos, abramos lá em Marcos 1:1, Marcos é um jovem temente a Deus, que serve a Deus, que reconheceu a divindade de Cristo, e olha que coisa linda, irmãos, como Marcos começa o seu texto, Marcos 1:1, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, enviado por Deus, aquele que se entregou por nós. Então, meus irmãos, cada vez que eu enxergo Jesus da forma errada, eu estabeleço um relacionamento errado com Cristo, porque eu enxergo Cristo errado. Algumas pessoas enxergam Cristo, irmãos, como apenas um trampolim para eu alcançar uma carreira. Então vou falar que eu sou crente, porque ser crente hoje é legal. Alguns enxergam Cristo, irmãos, como uma ferramenta para eu alcançar a bênção. Olha, aqui eu vou dar dinheiro na igreja que Jesus vai me abençoar, eu vou ficar rico. Não, irmãos, não é assim que se relaciona com Deus. Não, jovens, não é assim que se relaciona com Deus. Quando eu tenho uma visão errada de Deus, eu tenho um relacionamento errado com Deus. E foi isso que aconteceu com este jovem. Ele tinha uma visão errada sobre quem era Jesus Cristo, sobre quem estava. Os irmãos imaginam isso, irmãos? Você está ali, você está na frente de Jesus, irmãos. Você poder tocar em Jesus, irmãos. Você poder olhar nos olhos de Jesus, irmãos. Você ouvir a voz de Jesus, meus irmãos. Você está ali na frente do Filho de Deus. E você vai fazer uma média, vai falar, não, vou fazer uma média aqui com os meus amigos. Bom mestre. Jesus fala, não senhor, para por aí. Quem é bom? Senão Deus.
Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. É o que diz lá o apóstolo João, na sua primeira epístola, meus irmãos, de João, lá no capítulo 5, tem um texto muito belo, meus irmãos, um texto muito lindo, que diz o seguinte, 1 João, capítulo 5, lá no verso 20, João, apóstolo do amor, finalizando a sua carta, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e tem nos dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que esse jovem queria, irmãos? Entrar na vida eterna. Mas se ele não reconhecesse Cristo como o verdadeiro Deus, ele jamais poderia entrar na vida eterna. Você quer a vida eterna? Você quer chegar no céu? A primeira coisa que você tem que fazer é se ajoelhar, se humilhar perante o Deus, Criador de todas as coisas, e seu Filho, e reconhecer: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante de ti eu me ponho, como homem, como falho, como uma mulher pecadora. Não foi isso que o jovem fez, meus irmãos. E isso acarretou em mais problemas. Nós vemos, meus irmãos, que ele não reconhecer o senhorio de Cristo, como Pedro diz lá, irmãos, em 2 Pedro, Pedro tem uma expressão muito interessante que ele fala: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta que Cristo seja o seu Salvador, ele precisa ser o seu Senhor. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa estar em primeiro lugar. O cristianismo, irmãos, não é uma religião para você se sentir confortável, já dizia C.S. Lewis. O cristianismo é uma religião em que constantemente você está vendo Cristo, está olhando para si mesmo, e ao olhar para Cristo, para a sua graça, para a sua perfeição, para a sua visão estética do Filho de Deus, você olha para você mesmo e fala: meu Deus, eu não consigo. Por isso os discípulos dizem: quem poderá ser salvo então, Senhor? Jesus diz: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas ainda, meus irmãos, nós poderíamos apontar que o jovem cometeu um segundo erro. Por não conhecer a Deus, ele também teve um relacionamento errado com Deus. Porque ele faz uma pergunta para Jesus, lá no verso 16. Ele disse assim: bom mestre, já estava errado. Mas ele diz o seguinte: que bem eu farei para conseguir, para conquistar a vida eterna. E aqui, meus irmãos, nós vemos um erro que nós mesmos cometemos muitas vezes. Quantas vezes? Ele fala assim: que bem eu devo fazer. Ele não sabe, meus irmãos, que ele não podia fazer nada para conquistar a vida eterna. Que não é o que eu faço, o que você faz, mas é o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Ele não sabia, meus irmãos, que a salvação é pela fé e não pelas obras. Então, por ele enxergar Jesus apenas como um mestre, ele enxergava a salvação como uma relação de troca, que era a forma como os pagãos faziam. Ó Deus, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Eu dou e eu recebo, toma lá, dá cá. Essa é a religião do mundo, meus irmãos. Essa é a religião dos ídolos. Essas são as falsas religiões. Ele diz: o que eu preciso fazer, mestre, para eu herdar a vida eterna? Meu amigo, minha amiga, você não precisa fazer nada. Você precisa entregar a sua alma a Deus, porque Ele já fez tudo por você. Ele já enviou o seu Filho. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que não é a minha obra e a sua obra. O irmão leu hoje na leitura oficial: é trapo a nossa obra. O que nós fazemos, irmãos, é imundícia, é nada. O que poderia eu apresentar a Deus, irmãos? O que nós poderíamos trazer para Deus? Deus é que traz para nós, meus irmãos.
Lembra de Mefibosete, meus irmãos? O que Mefibosete, o neto de Saul, deficiente, pobre, poderia trazer para o rei Davi? Mas era o rei que estava com a sua mesa preparada para recebê-lo. Nós não podemos trazer nada de bom para Deus, meus irmãos. Nós não podemos ter obras, nós não podemos ter a nossa autojustificação. A nossa justiça é a justiça que vem de Cristo. A mesa que nós comemos é a mesa de Deus. E ele olha e fala: o que eu preciso fazer? Acredita em uma salvação de trocas, em uma salvação baseada em obras. Eu gostaria muito de ver esse jovem conversando com o apóstolo Paulo, meus irmãos. Porque Paulo vai dizer o seguinte, lá na epístola aos Efésios, capítulo 2, é um texto que eu particularmente gosto muito, meus irmãos. Lá na epístola aos Efésios, capítulo 2, Paulo refuta a ideia do jovem rico. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo responde: mas Deus, capítulo 2, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, o jovem rico, se ele chegou no céu, se ele conseguiu, meus irmãos, se ele se arrependeu, é possível, não foi pelas suas obras. Ninguém poderá chegar no céu, diante de Deus, e falar o seguinte: eu te agradeço, Senhor, porque eu fui bom, porque eu não pequei, porque eu era melhor que os outros, e por isso eu estou aqui. Nós chegaremos no céu e falaremos: eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me escolheu, desde o ventre da minha mãe, porque o Senhor poderia ter chamado tanta gente no mundo, melhor do que eu, mais bonito do que eu, mais inteligente do que eu, mas o Senhor me amou, de acordo com Paulo, o Senhor me escolheu, o Senhor pelo teu Espírito agiu no meu coração, me trouxe para a sua casa, me deu da tua graça, me batizou com seu Espírito Santo, me deu uma família da fé, me deu a minha família, me levou para o céu e aqui eu estou, pela tua graça, Senhor. É Deus, meus irmãos. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O jovem achava que poderia fazer alguma coisa. Ele achava que pelas suas próprias obras, quem sabe pela sua própria inteligência, quem sabe pelo seu dinheiro, ele poderia chegar ao céu. Mas isto é impossível. Por que ele tinha essa visão errada? Porque ele não reconhecia que na sua frente estava o próprio Deus. E quando nós nos encontramos com Deus, irmãos, não tem argumento, não tem debate, irmãos. Quando você se encontra com Deus, e a presença de Deus te preenche, e você sente, irmãos, como Moisés sentia na sarça ardente, você não consegue debater com Deus, você só consegue se prostrar em terra. Isso acontece nas Escrituras, com Ezequiel, meus irmãos, com João, quando ele tem a visão de Deus, João não debate com Deus, João não pergunta: tá tudo bem comigo, Jesus? Ele cai em terra, meus irmãos, porque Deus, Ele não é só intelecto, e às vezes a gente tem uma visão errada de Deus, principalmente na juventude. Deus, irmãos, Ele é Espírito, e Ele pode e deve ser sentido por mim e por você. Existe uma diferença, meus irmãos, de eu ler: pela graça sois salvos, e de eu sentir a graça de Deus sendo derramada na minha vida. Se você não sentiu ainda, peça a Deus
que derrame sobre você a sua graça, o seu Espírito Santo, o sentimento de que você é um com Deus e Deus é um com você, e agora você pertence a Deus e Deus pertence a você, e você não quer ir para nenhum outro lugar, porque a presença de Deus é o lugar que nós iremos desfrutar eternamente. Você precisa sentir Deus. O poder de Deus, irmãos, é uma coisa potente, é uma coisa que você sente, que te impacta. Você precisa sentir a Deus. Esse jovem, irmãos, ele até conhecia Deus, provavelmente ele frequentava a sinagoga, ele ia para a igreja, estava todo domingo, sentava, assistia ao ritual, assistia o culto, mas ele não tinha uma experiência com o Senhor. E aí ele continua, meus irmãos. Olha só que interessante esse texto, irmãos. Ele tem tantos tesouros. E aí nós vamos, irmãos, para o apóstolo Paulo ainda, em Romanos, capítulo 5, que mostra que o jovem realmente tinha uma visão errada de Deus. Esse texto é tão conhecido da igreja, irmãos. Romanos 5, verso 1, é um texto muito bonito que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Esse jovem, ele não tinha uma coisa que eu e você devemos buscar, irmãos. Ele não tinha paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu não reconheço Jesus como meu Senhor, como meu Deus, como Rei da minha vida, Senhor da minha vida, eu não posso ter paz com Deus, porque Deus se torna inacessível, meus irmãos. Eu só posso acessar a Deus, tocar em Deus, sentir Deus, por intermédio de Cristo nosso Senhor. E esse jovem tem uma visão errada disso, porque ele acha que vai pelas suas obras alcançar a Deus, pela sua justiça alcançar a Deus. E aí nós seguimos no texto. Jesus diz assim: olha, só há um que é bom, que é Deus. Mas, se você quiser entrar na vida, se você quiser a vida eterna, guarda os mandamentos. E aí o jovem começa a testar Jesus, porque se ele não reconhece Jesus como Deus, ele não respeita Jesus, ele não reverencia Jesus. E aí o jovem começa a fazer perguntas que ele já sabe a resposta. Ele olha para Jesus e fala: guarda os mandamentos. Quais? O jovem sabia, meus irmãos. Se ele guardava, como ele diz no texto à frente, ele sabia quais eram os mandamentos. E Jesus diz a ele: ora, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que o jovem responde? Ora, tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade. Então esse jovem, meus irmãos, ele é aquele tipo de pessoa que fala assim: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha mulher, eu não desrespeito minha mãe, eu estou de boa. Os jovens falam assim: eu estou sussa, eu sou um moleque bom, eu sou um menino bom. Mas Jesus olha, e ele olha no jovem, e presta atenção numa coisa, irmãos. Jesus não cita o primeiro mandamento. Porque qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento e mais importante de Mateus 22. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus pula o primeiro e cita só o segundo, porque Jesus sabe que esse jovem não ama a Deus. E aí, meus irmãos, nós temos uma lição geral desse texto. O jovem pensa que está enganando Jesus. O jovem pensa que está manipulando Jesus.
O jovem acredita que ele vai chegar em Jesus, ele vai conversar com Jesus, como ele é um rapaz inteligente, de boa família, de boa aparência, ele vai convencer Jesus que ele é um menino bom. O que esse jovem procura, meus irmãos? Esse jovem procura o famoso tapinha nas costas. Quantas pessoas, irmãos, não vêm atrás de Jesus procurando um tapinha nas costas, procurando a aprovação de Jesus, procurando, meus irmãos, que Jesus resolva todos os seus problemas. Olha, Jesus é a fórmula mágica. Eu assisti uma palestra de um professor uma vez, irmãos, professor Ricardo Quadros, que ele falava assim, que as pessoas utilizam o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, irmão, em nome de Jesus você vai ficar milionário amanhã. Porque eu falei o nome de Jesus, vai dar certo. Não vai, ele não conhece a Deus. Quando a gente não conhece a Deus, a gente se relaciona com Deus errado. A gente usa o santo nome de Jesus em vão. Então esse jovem, ele pensa que está abafando. Fala, nossa, vou ali, quem é o religioso aí do momento? Ah, tem um tal de Jesus ali na Judéia, na Galileia. Não, eu vou lá. E ele tenta enganar a Jesus. E Jesus vem para ele, irmãos, em sua infinita sabedoria, Jesus discerne quem é aquele jovem. Que se você olhasse para ele, se eu olhasse para esse jovem, eu ia falar, nossa, um menino de boa família. Menino não faz mal para ninguém, menino é bonzinho, ó, estudioso. Olha lá no Instagram dele, no Instagram é legal que todo mundo é bonito, né? Ele é bonito. Olha lá, nossa, que esse menino é de Deus. Mas Deus, irmãos, ele olha camadas abaixo, camadas adentro, do meu coração, do seu coração, do nosso coração. A gente acha que está enganando Deus, a gente acha que não, estou indo para a igreja, estou dando dízimo, está tudo certo, mas Deus está olhando lá dentro do seu coração, Ele está vendo quem você é. Quantas pessoas, meus irmãos, se escondem atrás de um terno, se esconde atrás de uma roupa bonita, mas Deus, Ele sonda os corações, meus irmãos. Deus sabe tudo o que está acontecendo na sua vida. Jesus olhou para o jovem, Jesus falou assim, ó, não mate, não roube, não adultere, respeite seus pais. Mas Jesus não falou assim, ame a Deus, porque Jesus sabia que no fundo do coração dele, ele não amava o Senhor. Existe um pecado, irmãos, que nós devemos evitar, que nós devemos orar, o pecado da incredulidade, o pecado da falta de amor ao Senhor. Nós lemos lá nas epístolas de João ao Apocalipse, e em determinada epístola, João fala, Deus, né, Jesus por intermédio de João fala assim, olha, vocês deixaram o primeiro amor. E a gente entende o primeiro amor errado, irmão. A gente pensa que o primeiro amor é o amor de novo convertido. Nossa, eu me converti. Glória, glória, aleluia. Vem Deus na minha vida. Não é isso, irmãos. O primeiro amor é o amor que vem em primeiro lugar. As igrejas da Ásia haviam abandonado o primeiro amor, o amor a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos a cada dia voltar ao primeiro amor, porque às vezes a gente ama, irmãos, e é bom amar, mas às vezes a gente está amando a nossa família, o nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso status, mais do que nós amamos a Deus. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Este jovem, ele falhou no principal, ele não amava a Deus. Jesus nem cita o mandamento, Jesus já sabe que ele não cumpre. Mas, meu irmão, e os mandamentos que ele cumpre? Não valem nada, mas ele respeitava a mamãe dele, ele nunca roubou ninguém, ele nunca adulterou. Isso tudo não vale nada? E aí eu digo para você, depende. Por quê, meus irmãos? Porque no reino de Deus,
Não basta cumprir os mandamentos. Não basta, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nenhum de nós poderá cumprir plenamente, perfeitamente, todos os mandamentos das Escrituras. No reino de Deus, o que conta são as motivações que me levam a cumprir os mandamentos. Por que esse jovem respeitava sua mãe? Por que ele não roubava? Por que ele não adulterava? Por que ele fazia o bem que ele fazia? Não era por amor a Deus. E aí, meus irmãos, nós temos uma realidade dura, cruel, triste, que é o quê? Não importa o que você faça, se não for para a glória de Deus, se não for para a exaltação do reino de Deus, para a promoção do Evangelho, tudo que eu fizer e tudo que você fizer, será pó e cinzas. Não basta cumprir os mandamentos, mas Jesus nos ensina, você tem que cumprir os mandamentos com as motivações corretas. Você tem que cumprir os mandamentos de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu nunca bati na minha mulher, eu nunca maltratei minha mãe. Você ainda é um pecador. Você ainda necessita da misericórdia de Deus. Você ainda necessita da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, você pode ser um menino bom, não matar, não roubar, não desrespeitar os pais, e Jesus vem a qualquer momento e você fica. E você fica. E aí, vai enfrentar o anticristo. Aí o negócio vai ser um pouquinho mais complicadinho. Então, meus irmãos, ele seguia os mandamentos. Ele era um jovem que você olha para ele e fala, nossa, menino bonzinho. E aí ele fala, não, mestre, aqui, vou fazer um checklist. Não adulterarás, ok. Não roubarás, ok. Honra teu pai e tua mãe, ok. Não dirás falso testemunho, ok. Não fala mal de ninguém. E aí ele fala, o que me falta? Essa hora que o jovem está esperando, né? Ele falou para Jesus, tudo que você falou eu estou fazendo, Jesus. Eu estou zerado, bonzinho. O que está me faltando? E ele esperava que Jesus falasse assim, vem aqui, meu servo fiel. Jesus olhou e falou assim, então quer saber? Vou tocar no que ele realmente ama. Meus irmãos, quando Deus toca no que nós amamos. Meus irmãos, quando Deus mexe naquilo que é importante para nós, no nosso tesouro, que é onde está o nosso coração, meus irmãos. Aí a gente começa a virar crente. Aí a gente começa a lembrar de Deus. E ele olha, Jesus olha, e é importante dizer, meus irmãos, isso aqui Jesus não exige de todo mundo. Mas Jesus fala assim, olha, você quer ser perfeito? Eu sinto quase uma ironia de Jesus. Então você quer ser perfeito? Perfeito ali, irmãos, vem de um termo grego chamado teleios, que significa assim, íntegro, impecável. Uma pessoa que você olha, é o mesmo sentido quando Paulo fala assim, irrepreensível. Se você quer ser perfeito, faça uma coisa. Vamos lá no verso 21 do capítulo 19. Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Então Jesus olhou e falou assim, você está certinho, só falta uma coisa para você. Você está muito apegado aos bens materiais. Você não cumpre os mandamentos? O maior mandamento é amar a Deus. Então sabe o que você faz? Prova que você ama a Deus. Você não é bom? Você não é bom aos seus próprios olhos? Você não acredita numa salvação pelas obras? Então toma. Vende tudo que você tem. Dá para os pobres. Deus é o Senhor da sua vida? Deus é o Senhor da minha vida? É uma coisa para nós pensarmos, irmãos. Será que se Deus pedisse hoje aquilo que é mais importante para mim, aquilo que é mais valioso para mim, Jesus, se Deus pedisse hoje aquele meu Isaac, será que eu daria, irmãos? Ai, Jesus, tem misericórdia de mim.
tem misericórdia de nós. E Jesus, irmãos, a gente gosta de chamar, dá uma invertida no jovem. Fala assim, vende tudo que você tem e me segue. Você não cumpre os mandamentos? Você não quer a vida eterna? É só isso que você precisa fazer. É simples. Pega tudo que você tem, que é passageiro, que são bens materiais, que é efêmero, que você vai morrer, vai ficar tudo aqui, vende tudo isso e dá aos pobres, e vem e me segue. E para surpresa de nenhuma pessoa, irmãos, o jovem olhou e, ouvindo esta palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Olha, meus irmãos, Deus não era o Senhor da vida dele. Ele não reconheceu a Cristo como Deus que Cristo é. E por isso, meus irmãos, ele não reconheceu a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Quando nós temos um relacionamento correto com Deus, enxergamos Deus como nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, dono da minha e da sua vida, nós temos um relacionamento correto, diferente com Deus. Esse jovem olhou e falou, não, peraí, Jesus, não, aí não vale a pena, deixa para lá, eu vou apagar a foto de Jesus do meu perfil no Instagram, finge que nada aconteceu, e eu vou atrás do próximo. Por quê? Porque o seu coração estava nas suas riquezas, nos seus bens materiais, meus irmãos. O que esse jovem era então, irmãos? Esse jovem era o clássico falso crente. Ele ia para a igreja, quem sabe ele até dava glória a Deus, frequentava a sinagoga, era bonzinho, respeitava os pais, cumpria os mandamentos, mas ele não tinha Deus acima de todas as coisas. Para ele, em primeiro lugar, vinham os seus bens, vinha a sua herança, vinham as suas propriedades, meus irmãos. Ele não amava a Deus. O seu coração estava onde? O seu coração estava nas riquezas. O seu coração, meus irmãos, estava nos bens materiais. E aí a gente chega, irmãos, no final, na conclusão, porque Jesus olha e fala, nossa, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Olha como ter dinheiro é perigoso, irmãos. E aí os discípulos olham e falam, Senhor, mas quem poderá salvar-se? E Cristo diz, realmente é impossível. Você não pode se salvar. Eu não posso me salvar. Irmãos, com Deus não tem enganação, irmãos. Com Deus não tem milindre. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus, irmãos, não tem falsidade. Com Deus, meus irmãos, não tem discursinho. Ou você se entrega a Deus, ou você dá um salto de fé na graça de Deus, na obra de Cristo, no nosso Senhor, no nosso Salvador. Ou você toca as mãos de Cristo, que é Deus, meus irmãos. Ou você não tem nada. Você quer ser perfeito? Você será perfeito quando você tocar em Jesus. Você quer ser santo? Você quer herdar a vida eterna, meus irmãos? Jesus traz à tona aquilo que é mais importante para você e fala assim, olha, pensa bem, olha, abre mão, porque se você quiser entrar na vida eterna, você precisa preencher o seu coração com um espaço que só cabe Deus, só cabe Jesus. Você pode preencher com riquezas, você pode preencher com trabalho, você pode preencher com dinheiro, com família, com estudo, mas dentro daquele buraco no seu coração, só cabe Jesus Cristo. Com Deus, irmãos, não tem conversa. A minha salvação não é do jeito que eu quero. O jovem queria, vamos fazer aqui do meu jeito, Jesus, o que eu preciso fazer? Jesus falou, não é assim não, meu filho. Vende tudo que você tem, entrega o seu coração a Deus. Com Jesus, irmãos, não tem, irmãos, não tem nada que possa esconder quem você é.
Diante de Jesus, irmãos, Tertuliano dizia assim, irmãos, quando você chega diante de Deus, que você observa a Deus, você olha para si mesmo, você só tem uma oração possível, que é: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, sê favorável a mim, porque eu sou pecador. Meus irmãos, diante de Deus, meus irmãos, não tem máscara. O jovem poderia enganar 99,9% dos discípulos. O jovem poderia enganar todo mundo que está aqui nessa igreja, mas quando você chega diante de Jesus, cai a máscara. Quando você chega diante de Jesus, irmãos, cai a mentira. Jesus revela o íntimo do seu coração e sonda o teu coração. A palavra diz que a palavra de Deus, irmãos, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Não importa o que eu tenho escondido no meu coração, a palavra de Deus vai penetrar, vai analisar, vai sondar, e eu preciso entregar a minha alma a Deus. Se eu não me entregar a Deus, eu não tenho esperança. Antigamente, irmãos, tinha uma frase famosa, que dizia assim: se Deus não existe, então tudo é permitido. É uma frase muito errada, irmãos. Porque quando você olha para a palavra de Deus, você vê que a verdadeira frase é assim: se Deus não existe, então não há esperança. Porque se Deus não existe, meus irmãos, não há salvação para mim, nem para você. Veja o que Deus fez, meus irmãos. Olha para Deus, irmãos, imagina Deus olhando para você, vendo cada camada do seu ser, cada pecado que tem lá dentro, cada erro que tem lá dentro, cada inveja, cada olhar, cada mentira que você contou na vida. E mesmo assim, meus irmãos, os discípulos olham e falam: meu Deus, é impossível, não dá para me salvar. E Jesus olha e fala: para vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque Deus fez o impossível para nos salvar. Porque mesmo sabendo quem eu sou e quem você é, Deus decidiu me amar e te amar, enviar o seu Filho da glória, fazê-lo nascer, meus irmãos, fazê-lo crescer, entregá-lo à morte de cruz, meus irmãos, mesmo conhecendo eu e você. Oh, meus irmãos, o que Deus fez por nós. Medite na obra de Cristo, meus irmãos. Que grande obra Ele fez por nós. Eu não enviaria o meu filho para salvar você, e você não enviaria o seu filho para me salvar. Mas Deus enviou o seu filho. Imagina Deus, irmãos, do lado do seu filho Jesus, um filho santo, um filho perfeito. E Deus olha e fala: meu filho, você vai sofrer, vão te humilhar, vão te injuriar, vão te espancar, vão te matar numa cruz. Oh, meus irmãos, o que Deus fez por nós é uma obra muito grande, a obra de Cristo. Com o evangelho não tem milindre, irmãos, não engane a Deus, chegue a Deus do jeito que você é. Oh, meus irmãos, reconheça a divindade de Cristo, toque nas mãos de Jesus, deixe Jesus pegar sua mão, meus irmãos, deixe Jesus te levar para Canaã celestial, para o banquete do Pai. Deixa Jesus te levar para o céu. Confia nele, entrega a sua vida para Deus. Eu não posso administrar a minha vida. Eu vou falhar, meus irmãos, mas entrega a sua vida nas mãos de Deus.
A Bíblia diz, irmãos, que Deus tem o nosso nome anotado na sua mão. Quando eu comecei a trabalhar, irmãos, eu lembro até hoje, o irmão falou isso na Lapa outro dia, e é verdade, eu comecei numa função nova, e eu tinha uma prática, irmãos, eu anotava tudo que era para eu fazer, para eu não esquecer. Aí eu anotava e deixava lá na minha mesa, ia ticando quando eu fazia, para não esquecer de nada. Mas com certeza, irmãos, eu eventualmente esqueci de fazer alguma coisa. E ficou por fazer. Porque eu sou falho, irmãos. Agora Deus, irmãos, Ele anotou o seu nome na palma da mão dEle. Deus não vai esquecer de você. Deus não esquece de mim. Deus não esquece das promessas. Deus não esquece do filho que entregou por você. Então, meus irmãos, a cada dia, a cada noite, a cada manhã, entregue sua vida nas mãos de Deus, entregue sua alma, sua família, seu trabalho, entregue tudo nas mãos de Deus. É só Deus, meus irmãos. Quando a gente chega diante de Jesus, as máscaras caem, a nossa prepotência cai, a nossa arrogância cai. E a gente vê que diante do Filho de Deus, meus irmãos, a única ação possível é: Senhor, tem misericórdia de mim. Sê favorável a mim, pecador que sou, Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.